irmãos, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui nessa oportunidade para falar da palavra de Deus para você. Para mim é uma bênção poder abrir a Bíblia e falar dela, falar dessa palavra que é viva e eficaz. Queria orar antes de ler, porque eu vou ler alguns versículos. Eu não vou falar muito como da última vez, mas quero usar mais a palavra de Deus para falar ao nosso coração. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor tem nos abençoado até esse momento. Quero entregar nas tuas mãos agora esse momento, Pai, de abrir a tua palavra, que ela possa falar ao meu coração, possa falar também ao coração de alguém que esteja com desejo de ouvir a tua palavra. Eu não vou falar de mim, nem de outra coisa, a não ser da tua palavra, Senhor. Usa-me, fala através de mim algum coração nessa oportunidade. Deixo nas tuas mãos a minha vida, a vida daqueles que estão ouvindo, assistindo nesse momento. A minha oração agradecida, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero, nessa oportunidade, começar com o versículo que eu terminei na quarta-feira passada. Nós ainda estamos pensando naquele assunto que nós começamos, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Eu gostaria de continuar com esse assunto, porque é bastante interessante, porque às vezes nós estamos ouvindo hoje tantas coisas, quantos comentários, e às vezes alguns deles até desnecessários, né? No momento inadequado nós ficamos pensando por que esse comentário agora. Mas aí nós então vamos atentar para a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Isso sim vai valer a pena para nós ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Você lembra que na última oportunidade que nós tivemos na quarta-feira passada, nós terminamos falando do versículo João capítulo 5 e o versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então é o Senhor Jesus. Lá, quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 1, ele diz que a palavra de Deus diz que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele tem nos falado através do Senhor Jesus. E aqui é ele mesmo falando. Aqui é o Senhor Jesus mesmo falando com você. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. Então o Senhor Jesus falando a você, falando a mim. E chamando a atenção para isso, porque talvez seja uma das mensagens eu gosto de sempre pensar, a palavra de Deus é palavra de Deus, é poderosa. O apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é poder de Deus. Então essa palavra é poder. A carta aos Hebreus diz lá que é palavra viva e eficaz. Então a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor Jesus é viva e eficaz, é poderosa. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Alguém tentando explicar isso, diz que parece uma palavra dinâmica. Então a palavra dinamite, ela pode despedaçar poderes, pode despedaçar muralhas, pode despedaçar poderes que estão ocultos da maldade, e fazer isso transformar em bênção para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, nessa oportunidade, gostaria que você prestasse atenção nisso. Quem ouve a minha palavra, é o Senhor Jesus falando ao nosso coração. Quem ouve
a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora, eu gostaria de pensar, alguém está precisando ouvir falar de Jesus nessa oportunidade. Eu gostaria que fosse você que está aí do outro lado. Gostaria que fosse você que está aí nos acompanhando. Gostaria que fosse você que está aí acompanhando já por algum tempo, às quarta-feiras, 8 horas da noite. Você que está acompanhando essas pregações, essas transmissões. Quem sabe você hoje possa parar um pouquinho para ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra? O Senhor Jesus então está falando ao seu coração nessa oportunidade. Gostaria de pensar num versículo que também me chama muita atenção, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 e o versículo de 28 ao versículo 30. É mensagem maravilhosa. Mensagem muito poderosa e muito maravilhosa que nós podemos abrir aqui agora e ouvir essa mensagem. Então, já que nós estamos falando sobre a palavra do Senhor Jesus, Ele tem nos falado nesses últimos dias. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas. Nos últimos dias, se você acompanhou, você prestou atenção nisso. Nos últimos dias, Ele tem nos falado através do Senhor Jesus. E agora é Ele mesmo falando, o Senhor Jesus mesmo falando ao nosso coração. E diz Ele assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Foi o último versículo que nós lemos. Agora veja esse aqui de Mateus 11, e 28 a 30, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quem sabe você se cansou de tanta falácia, cansou de tanta coisa que você tem ouvido nesses últimos meses aí. Quanta coisa que nós temos ouvido nesses últimos meses aí. De tanta coisa, uma coisa até bobagem, né? Quantas coisas que não valeu a pena ter ouvido. Mas ouvimos, quanta coisa. Então, quem sabe isso já tem cansado nossos ouvidos, cansado, como diz, cansado a nossa paciência, tem nos trazido bastante incômodo até. Ficamos incomodados com tanta coisa que nós ouvimos. Quem sabe essa canseira tem trazido estresse, tem trazido, quem sabe, ansiedade, muitas pessoas deprimidas, com depressão por causa disso. E o Senhor Jesus então chama a atenção e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos com tanta coisa, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora eu gostaria que você parasse para pensar nisso aqui. E encontrareis descanso para a vossa alma. Quem sabe quantas pessoas não parou para ouvir a palavra do Senhor Jesus, ouvir o que Ele está falando. Na verdade, vos digo, quem ouve. E Ele está chamando a atenção para você ouvir. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E esse descanso aqui não é um descanso de um período de 8 horas, quem sabe quem dorme 8 horas, outro dorme menos que isso, mas não é esse descanso de apenas um período. Quem sabe muita gente está sonhando com isso, mas o Senhor Jesus está oferecendo coisa muito maior, muito mais profundo do que apenas um descanso de um período de 8 horas. Ele está oferecendo o descanso eterno, o descanso que verdadeiramente é um descanso, porque não é um descanso para o corpo físico, mas é um descanso para a alma, descansar
a alma que descansa no Senhor, acha conforto no Senhor. Então ele está chamando para esse descanso. Se você para ouvir a palavra de Deus, ouvir essa mensagem e ouvir o Senhor Jesus falando ao nosso coração, é Ele que está falando, não sou eu. Eu estou apenas usando a palavra. Eu também estou sendo usado por Ele, através do Espírito Santo, para falar ao seu coração. Porque os anjos, diz a palavra de Deus, Pedro escrevendo a carta, primeira carta, capítulo 1, se não me foge a memória, e versículos 11 e 12, vai dizer exatamente isso, que os anjos bem atentaram para essas coisas. Eles queriam que fosse eles que estivessem pregando para você, mas o Senhor Jesus mandou que eu pregasse para você, que os irmãos, amigos, quantas pessoas pregassem para você. Quem sabe quantos agora está abrindo essa palavra, abrindo a Bíblia, o livro santo, palavra de Deus, palavra que é como espada de dois gumes, para falar ao seu coração. Mas mesmo sendo comparada a uma espada de dois gumes ou de dois fios, ela não vai te machucar, com certeza que não. A não ser que você queira se rebelar contra ela, a não ser que você queira se levantar contra a palavra de Deus. Aí, com certeza, ela vai, de alguma forma, te machucar, porque ela é você querendo ou não, ela é a palavra de Deus. Você aceitando ou não, ela continua sendo a palavra de Deus. Você acreditando nisso ou não, ela continua sendo a palavra de Deus. E Deus não quer que você se rebele contra a palavra dele. Muito pelo contrário, que você aceita a palavra dele. E isso que ele quer fazer com você nessa noite. Quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E um dos convites do Senhor Jesus para você ouvir é esse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tem uma versão que eu gosto muito também, que diz que vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quantas vezes nós ficamos pensando que eu trabalho em construção civil e às vezes os engenheiros, os quais nós de vez em quando estamos conversando com eles às vezes usam esse termo, sobrecarregar, porque às vezes nós estamos colocando um peso excessivo num lugar que não devia colocar esse peso excessivo. E nós estamos fazendo o quê? Sobrecarregando aquela área daquela construção ali, e mais tarde, mais cedo ou mais tarde, isso vai trazer problema para aquela construção. O Senhor Jesus está dizendo exatamente isso para nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem sabe você está sobrecarregado de coisas que o Senhor Jesus gostaria que você lançasse isso fora. Porque ele diz assim, eu vos aliviarei. Ele vai tirar esse peso de sobre você e de sobre mim. Já tirou um dia, porque eu já atendi o seu convite, atendi o convite do Senhor Jesus, criei nessa palavra. Quem ouve e crê, eu já criei nessa palavra. Eu já entendi que Ele quer tirar de sobre mim esse jugo pesado, essa sobrecarga. E Ele agora no versículo que nós lemos aqui, tomai sobre vós o meu jugo, que é, aí no finalzinho nós vamos ler o versículo que diz assim, porque o meu jugo é suave. Você pensou nisso? Não pensou? Que pena, porque nós gostaríamos que você pensasse nisso. Quem sabe você que está ouvindo, até mesmo crente, quem sabe quantos quantos irmãos queridos nossos que estão sobrecarregados porque não prestou atenção que o Senhor Jesus é aquele Salvador, o Mestre, o Salvador
que quer que você não fique carregando sobrecarga sobre você. Não fique sobrecarregando a sua vida de tanta coisa. Ele queria que você tomasse sobre você o jugo do Senhor Jesus, aprender dele. Ele é manso e humilde de coração. E nós vamos achar descanso para a nossa alma. Porque o jugo do Senhor Jesus é suave. E o fardo do Senhor Jesus é leve. Você já pensou? Quantas pessoas, eu estou carregando um fardo muito pesado. A minha família me fez isso. Meus pais me fez isso. Meu patrão me fez isso, mais aquilo. Não, mas o Senhor Jesus está querendo que você aprenda uma coisa maravilhosa. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave. Já pensou nessa suavidade desse jugo do Senhor Jesus? E esse fardo dele? Leve, levíssimo. Qualquer um carrega, qualquer um pode carregar isso. Mas somente para os que creem. Somente para os que creem. Somente para os que obedecem a sua voz chamando para você crer nele. Eu gostaria ainda de pensar, porque nós é de propósito isso, mas não querendo obrigar você a fazer qualquer decisão que você não queira. A palavra de Deus nos chama para esse propósito. Você tem que ter um propósito na sua vida. Você não pode ouvir a palavra de Deus e continuar do mesmo jeito. Porque o propósito da palavra de Deus é fazer você mudar. Quem ouve, lá nós lemos lá, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna, então? O propósito da palavra de Deus é exatamente isso. Você mudar. Fazer você mudar. Mudar de endereço. Você está caminhando para um lugar terrível, cansado, sobrecarregado, um fardo pesado, um jugo pesado. Então, pensa nisso. Descanso para a alma. Somente o Senhor Jesus pode dar. Aí com isso agora nós vamos estar lendo alguns outros versículos, mais 2 só, para a gente terminar, que diz assim, presta atenção, em Atos capítulo 4, versículo 12, Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação. É isso que nós queríamos que você parasse para pensar. Porque lá nós lemos lá que existe um fardo leve, existe um jugo suave e um fardo leve, mas para os que creem, porque uma vez crendo nós temos a salvação, e essa salvação nos proporciona uma vida tranquila, um descanso de alma tranquilo, um descanso de alma tranquilo. E ele então diz aqui agora, em Atos, capítulo 4, e o versículo 12, dizendo que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. E se você pensou que ia encontrar salvação em A, B, você não vai encontrar salvação. Somente do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, eu estou falando de coisa bem natural, debaixo do céu, se você olha para cima, você vai ver um azul infinito. Nós chamamos de céu. A palavra de Deus chama de céus, né? Porque pelo menos existe, o apóstolo Paulo diz que existe até o terceiro céu, onde ele foi arrebatado, foi levado para esse lugar aí, esteve lá, viu coisas inefáveis. Então, se você olha para cima, pelo menos um pouquinho, você vai ver o céu. Então diz ele, a palavra de Deus aqui, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, aqui onde nós estamos, onde você está agora, onde eu estou agora, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, não tem homem nenhum, pessoa nenhuma, homem nenhum, ser humano nenhum, que foi dado a autoridade de fazer nada. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus. Somente Ele
o Salvador. Somente Ele que disse lá, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Somente o Senhor Jesus que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, agora veja, ele continua dizendo aqui, e em nenhum outro há salvação. Se você quer a salvação da tua alma, o perdão do teu pecado, vida eterna somente em Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, Deus não escolheu ninguém, somente o Senhor Jesus. Ninguém, homem nenhum, para fazer isso. Porque somente o Senhor Jesus pode proporcionar para mim e para você essa tão grande salvação. E por último, queria que você lesse comigo. Ou, se você apenas também ouvir, você já estaria fazendo para você mesmo uma grande coisa. Colossenses, capítulo 1, e o versículo 16, eu gostaria até de ler também o 17 e o 18, mas vou ficar mesmo só com a leitura, porque não vai ficar, eu não quero te cansar, porque eu quero que você na próxima quarta-feira esteja disposto a ouvir de novo a palavra de Deus. Então, se você se cansar hoje, aí na próxima quarta-feira, falar aquele irmão chato, ele fala demais, ele cansa, e eu gostaria que você ouvisse, prestasse atenção e pudesse me ouvir na próxima quarta-feira. Então diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17 e 18, diz assim, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o principado, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, o principado, está tudo sobre ele. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é a única pessoa em que você possa confiar e nunca vai ser decepcionado, porque esse Jesus que eu estou falando para você, se ele não tivesse feito nada por mim, com certeza eu nunca iria abrir a palavra de Deus e arriscar a falar alguma coisa por você, ou falar para você. Mas eu estou falando exatamente do que eu sinto agora. Eu fui salvo um dia, pela graça, eu fui salvo, e o propósito da palavra de Deus é esse. Pela graça sermos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se eu não tivesse certeza disso, eu nunca ia falar isso com você. Eu estou falando porque eu tenho certeza que esse Jesus, que nenhum outro nome é dado, esse Jesus, que disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Esse Jesus, que disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse Jesus que está dizendo agora que ele é a cabeça do corpo da igreja, o primogênito, ele é o primeiro e é o último. Se você crer no Senhor Jesus, eu não estou te obrigando a fazer isso não, tá? Eu estou só te aconselhando. E eu não achei um conselho tão maravilhoso como o conselho do Senhor Jesus, que disse lá, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Eu não achei conselho melhor do que esse. E se você já achou algum conselho bom, você pode até abrir mão desse conselho que você achou que era bom. Porque o conselho de verdade é o conselho do Senhor Jesus. Ele é o conselheiro, o melhor conselheiro, o conselheiro de verdade. Aquele conselheiro que quer mudar toda a história da sua vida. O melhor conselheiro
que quer mudar toda a história da sua vida. Que você possa crer nisso, abraçar o Senhor Jesus, receber como teu Salvador. E se você fizer isso, com certeza, você vai ser um dos mais felizes do mundo. Um dos mais felizes do mundo, porque eu já sou um deles. E se você crer no Senhor Jesus, você vai estar sendo um dos mais felizes do mundo também junto comigo. Amém?